Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos conversar sobre os padrões. Sabe, eu utilizo muitas palavras aqui que por vezes podem ser um pouco diferentes do habitual. E padrão é uma delas. Hoje venho trazer um pouquinho mais sobre este significado dos padrões no nosso cotidiano. Trago exemplos de como os padrões podem influenciar na nossa jornada em busca de nos tornarmos pessoas plenas. Quer saber mais? Vem comigo! Como eu comentei anteriormente, eu utilizo aqui nos meus conteúdos muitas palavras que por vezes não são tão habituais do cotidiano da maioria das pessoas. Isso acontece porque a maneira como eu entrei no autoconhecimento integral foi através de uma ciência chamada conscienciologia, ou seja, a ciência que estuda a consciência, onde consciência somos todos nós, sou eu, você, enquanto neste momento, como seres humanos. E o que acaba acontecendo é que algumas vezes as pessoas com quem eu convivo assistem, consomem os meus conteúdos e depois vêm me perguntar: Neila, mas e aquela palavra assim? O que significa mesmo? Então eu comecei a me dar por conta que por mais que eu me esforce para trazer de uma maneira fácil de entender, talvez eu esteja trazendo palavras que ainda são muito utilizadas nessa ciência, muito técnicas ou utilizadas de uma maneira um pouco diferente do habitual. E padrão é uma delas. A palavra padrão, segundo o dicionário, se refere a uma norma determinada consensualmente pela maioria ou por uma autoridade, que é utilizada como base para estabelecer uma comparação, ou seja, aquilo que serve como modelo para ser imitado, um protótipo. Um exemplo que eu trago para ilustrar este significado provém das artes gráficas. Quem já lidou com edição de imagens ou já trabalhou em alguma gráfica vai entender que uma imagem padrão, construir uma imagem padrão, se refere ao ato de produzir uma imagem onde uma imagem é repetida diversas vezes e que compõe um todo, como por exemplo um fundo para uma outra imagem. E neste fundo não se consegue visualizar onde ele começa e onde ele termina, é apenas um padrão estabelecido para aquela imagem que vem logo mais à frente no foco central. Um outro exemplo vem do ramo empresarial. Em algumas empresas existem o que chamamos de POP, ou seja, processo operacional padrão, que nada mais é do que um conjunto de regras já pré-estabelecidas de como fazer algo dentro da empresa, ou seja, é um passo a passo ideal para se chegar a um determinado resultado. E este passo a passo ideal, ele deve ser seguido por todos que executarem aquela tarefa. Ou seja, então, o padrão se aponta neste processo duas vezes. Ele é um padrão, ele é um modelo a ser seguido. E também ele é uma atividade, um passo a passo,
São regras que devem ser cumpridas, digamos assim, diversas vezes. Toda vez que for executar aquela atividade, aquele processo deve ser realizado daquela forma. Então acaba se tornando algo habitual, algo frequente. Já no comportamento humano, que é mais a maneira como eu abordo aqui a palavra padrão, não se refere necessariamente a algo ideal, algo que deva ser repetido, mas sim algo que se repete, mesmo que intuitivamente, mesmo que sem que a gente se dê conta. Um padrão de comportamento pode ser uma maneira como nós reagimos frente a uma situação, da mesma forma todas as vezes que estamos naquela situação. O mesmo acontece com o padrão de pensamento, que eu falo muito aqui, né? Um padrão de pensamento é uma maneira de pensar que se repete, não necessariamente ideal, não necessariamente salutar, mas ele se repete. Importa termos a autoobservação constante para conseguirmos identificar quais são esses pensamentos e analisá-los se são realmente benéficos para a nossa saúde mental e em geral, ou se devemos mudá-los para torná-los de uma maneira mais ideal. O comportamento físico também demonstra um padrão. A maneira que nós sentamos, a maneira como gesticulamos, a maneira ou o tom, o vocabulário que utilizamos quando falamos, tudo isso ilustram padrões de comportamento físico. E existe também, claro, o padrão energético. Da mesma forma que os demais, ele também demonstra uma certa frequência da emissão energética de uma energia X ou Y. E aí importa termos a consciência da nossa energia, conhecermos a nossa própria energia, começar a olhar para o mundo energético e compreender quais são esses padrões. Existem alguns padrões pré-determinados em todos eles? Existem. Existe um padrão comportamental violento, por exemplo, que a gente assiste aí todos os dias no noticiário. Existe um padrão mais meigo de falar, de gesticular, mais calmo, ou pode ser mais agitado, sabe aquela pessoa que vive ligada no 220, está sempre falando, ela pergunta, ela mesma responde e pensa muito rápido, da mesma maneira que ela pensa muito rápido, ela quer resolver tudo muito rápido. Este é um padrão de comportamento onde os corpos de manifestação, eles interagem e tentam se nivelar na mesma frequência. Por isso é que uma pessoa, quando ela fala de uma maneira violenta, ela utiliza da linguagem mais severa, mais hostil, provavelmente ela também vai ter comportamentos físicos mais hostis e também pensamentos não tão salutares. E a energia menos salutar ainda vai ser uma energia mais densa. Isso porque, como os corpos de manifestação, eles interagem entre si, então eles precisam conversar na mesma linguagem. Então, padrões, quando eu trato aqui, é justamente esse tipo de padrão.
é algo que a gente faz repetidas vezes, algo que a gente pensa, ou uma energia que a gente emite, ou então um gesto, uma maneira de se portar fisicamente que a gente repete. Na maioria das vezes a gente não se dá conta destes padrões. Na maioria das vezes a gente apenas está no piloto automático. Todos estes padrões de comportamento, eles podem ser adquiridos através da imitação, ou seja, pode ser que seja um padrão comportamental desde criança, que a gente desenvolveu, que a gente imitou lá dos nossos pais, lá da nossa família, lá na nossa criação, né, nos primeiros anos de vida, na adolescência, e que a gente repete intuitivamente ao longo da vida. Também podem ser criados padrões no momento em que a gente decide que algo ou que não está bem, ou que não deu certo, então a gente resolve agir de uma maneira diferente e acaba repetindo aquela maneira a fim de alcançar os mesmos resultados. Falando assim, até parece ser muito simples de identificar os nossos padrões. Acontece que, por vezes, precisamos quebrar algumas crenças para conseguir identificá-los. Como, por exemplo, a crença de que os nossos pensamentos são automáticos, algo apenas produzido pelo nosso cérebro e pelas sinapses, né? Na verdade, o pensamento, ele também pode ser produzido pelo cérebro, mas existem outras formas da gente pensar, outros porquês de pensarmos de uma forma ou de outra. Também existem esses pensamentos repetidos. Basta olhar uma pessoa que alimenta uma depressão, uma pessoa que alimenta uma tristeza profunda dentro de si, ela terá pensamentos relativos a isso, ela terá pensamentos depreciativos, pensamentos tristes, pensamentos de autodepreciação, ou seja, de que não é capaz, de que ela não presta, de que ela não é boa, de que, enfim, sempre se diminuindo, se colocando para baixo. Já uma pessoa que é mais tranquila, que tá sempre paz e amor, essa pessoa, ela vai ter pensamentos que não vão se abalar tão fácil com o mundo exterior, com o que as outras pessoas falam. Ela vai pensar assim, deixa falar, releva, isso não é nada, entende? Algo mais assim, mais tranquilo, menos desastroso, mais acolhedor, mais, enfim, compreende? Da mesma forma, aquela pessoa que é triste no seu físico, ela vai andar mais corcunda, mais encolhida, mais contraída, né? Ela vai sentar assim devagarinho e vai ter sempre aquele olhar de pidão, aquele olhar de tristeza. Quando ela falar, ela pode se manifestar com um tom de voz mais baixo, mais pesado, entende? Passar aquela vibração, aí automaticamente já vamos para a energia da pessoa triste, que é ela emite essa sensação, já, até pelo seu comportamento físico, pelo seu tom de voz, ela acaba transmitindo essa tristeza. Você enxerga de longe quando uma pessoa está, se você estiver bem atento, você consegue enxergar de longe quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está se encaminhando para a depressão.
Já aquela pessoa que é mais paz e amor, ela vai preferir normalmente sentar com as pernas cruzadas, né? Mais naquela posição de flor de lótus, até porque ela já está mais acostumada com este comportamento. Ela vai falar de uma maneira mais tranquila, mais serena, talvez com um tom de voz mais equilibrado, não tão alto nem tão baixo, sem muitas oscilações. E automaticamente ela vai estar passando essa energia para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estarão à sua volta provavelmente podem sentir um pouco de sono, porque não estão na mesma frequência que ela. As pessoas que estão na sua volta vão sentir aquela tranquilidade que essa pessoa, paz e amor, está transmitindo através da sua energia, através da maneira como ela se comporta, o padrão de comportamento, e que isso vai se repetir em diversos momentos da vida dessa pessoa. E da mesma forma vai acontecer com o emocional. Aqui cabem exemplos do cotidiano de todos nós. Quando ouvimos algo que não nos agrada, né? Uma crítica, por exemplo, e nós passamos a alimentar um sentimento e este sentimento ele vai ser corriqueiro toda vez que nós passarmos por uma situação igual ou parecida. Este sentimento pode ser de raiva, ou a pessoa pode passar a se depreciar, se sentir incapaz, pode se sentir culpada, não é mesmo? Então, frente a determinadas situações, a gente tem este hábito de agir sempre da mesma forma. Comece a se observar e você vai notar quais são os seus padrões comportamentais. Como você se comporta como um todo. Se você não consegue identificar muito bem o seu sentimento, suas emoções, tudo bem, analise o todo. Como você se sentiu quando o chefe deu aquela puxão de orelha? Como você se sentiu, como você reagiu, como você falou, quando alguém demonstrou carinho para você? E aos poucos você vai começar a identificar quais são os seus padrões. Observando assim no todo, fica mais fácil de quando você tem já, por exemplo, uma ou duas situações que você notou que você reagiu da mesma forma, você consegue esmiuçar este comportamento e começar a identificar o que você pensou naquele momento, o que fez com que você alimentasse determinado sentimento, o que fez com que você aumentasse o tom de voz, o que aconteceu, o que te incentivou a sair quebrando tudo, ou então rir de uma determinada situação. Então, essa é a minha dica de hoje para que você consiga identificar os seus padrões. Observe-se e identifique momentos em que você agiu como um todo, tá? De uma mesma forma. Esta forma vai indicar um padrão, um dos seus padrões de comportamento que você repete ao longo da sua vida. Posteriormente, você vai conseguir analisar também se este padrão ele é benéfico para você, ele traz bons resultados, ou se ele traz resultados que não são tão bons, sabe? Te auxiliam a ficar para baixo, triste, a alimentar um sentimento de
tristeza, de desgosto, de raiva. Então tá na hora de mudar este padrão. Todos os padrões podem ser alterados. Pegue a rédea, tome a direção da sua vida e mude comportamentos que não são salutares. Mude esses padrões que te trazem coisas ruins, que não te fazem bem. Então esta foi a reflexão e a dica que eu queria trazer hoje aqui para você, também explicando o porquê e como que eu utilizo tanto essa palavra padrão, pois foi uma das palavras que eu identifiquei que tinha maior dificuldade de assimilar. As pessoas estavam me perguntando: Neila, mas padrão de pensamento, padrão de comportamento, e o que tudo isso tem a ver? Também me perguntaram com a minha jornada em busca de me tornar uma pessoa plena. Bem, se uma pessoa plena significa ser uma pessoa que sabe lidar com os antagônicos, com os vai e vens da vida, se consegue se manter de maneira equilibrada, feliz, harmoniosa, saudável, frente a qualquer situação, então cabe sim identificarmos quais são os padrões comportamentais que temos para poder, talvez, salientar e repetir mais vezes aqueles padrões que nos fazem bem e também poder identificar e mudar aqueles padrões que não nos fazem tão bem, pois a pessoa plena, ela tem plena consciência daquilo que faz bem para ela e busca isso. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou do tema que eu trouxe hoje, curta esse vídeo para receber mais dicas de como se tornar uma pessoa plena. Você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, ou então, se você tiver mais afinidade com as outras redes sociais, você também pode me acompanhar por lá. Deixo aqui o meu agradecimento pela sua companhia até aqui e também aquele pedido de sempre, se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois assim, além de auxiliar este projeto a crescer, você pode estar ajudando outras pessoas a identificarem e a conhecerem um pouco mais sobre os seus padrões de comportamento. Deixo também por último, mas não menos importante, aquele abraço fraterno, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.